Olá. Hoje a gente vai explorar umas fontes que, olha, realmente desafiam como a gente vê a realidade. Uhum. Temos umas ideias de livros aqui sobre universo holográfico, campo de energia fundamental e também artigos, né? Sobre espiritismo na internet, debates na física. Isso. A missão aqui é tentar investigar as conexões. Consciência, matéria e talvez até o inexplicável. Preparados para essa análise? Com certeza. É interessante porque essas fontes, elas tocam em pontos bem cruciais, né? A natureza da mente, como ela se liga com o corpo, com o universo todo. Exato. E a ideia que fica é que talvez essa separação tão clara que a gente percebe, Uhum. talvez não seja bem assim a história toda. Vamos ver as conexões e, claro, as controvérsias que surgem. Legal. Então, começando pelo nosso centro de comando aqui, o cérebro. As fontes trazem uma ideia bem, assim, radical, do físico David Bohm e do neurocientista Karl Pribber. Ah, sim. A ideia do cérebro holográfico. Isso. Que o cérebro operaria de forma holográfica. Isso ajudaria a entender por que as memórias não parecem ter um lugar fixo, sabe? Tipo, diferente daqueles experimentos antigos do Penfield. Que estimulavam contos específicos, né? Exato. E vinham lembranças super detalhadas. Com a ideia do holograma, a memória estaria mais espalhada. Exatamente. E o ponto-chave dessa ideia holográfica é tentar explicar não só a memória distribuída, mas também fenômenos bem estranhos, tipo a dor de membro fantasma. Ah, verdade. A pessoa sente aquilo como real, né? Mesmo sem o membro. O Pri Brahman imaginou que as ondas elétricas entre os neurônios criariam padrões de interferência, como um holograma mesmo, sabe? Um holograma interno. Isso, gerando nossa percepção e talvez explicando essas sensações meio deslocadas. A memória estaria, tipo, em todo lugar, não num ponto só. Fascinante pensar nisso, a memória assim espalhada. Mas e se a consciência for além do cérebro? Hum. Outras fontes falam do tal campo de ponto zero, que seria assim como um oceano de energia quântica em todo lugar, conectando tudo. A Aline McTaggart fala bastante disso, né? E pesquisadores como Hal Puthoff, Sim. eles exploram isso, sugerindo que nós somos, no fundo, energia trocando informação com esse campo. Parece quase místico, né? Mas tem base na física isso. Olha, tem sim, embora seja uma interpretação, claro. Esse conceito leva a gente para uns experimentos bem curiosos. Pesquisadores como Helmut Schmidt ou Robert Jen, eles usaram geradores de eventos aleatórios, os REGs. Regs? O que é isso? Tipo um... É, basicamente uma máquina de caro-coroa eletrônica, feita para ser totalmente aleatória, né? Certo. E os resultados em vários estudos, olha só, sugeriram que a intenção humana conseguia, de forma sutil, influenciar esses resultados, desviar um pouquinho do puro acaso. Espera aí. Influenciar o acaso com a mente? O quão sutil essa influência? É algo pequeno, mas estatisticamente relevante. Exatamente. É pequeno, mas em grandes volumes de dados torna-se estatisticamente significativo. É um indício, assim, intrigante, né, de que a consciência talvez possa interagir com o mundo físico no nível bem fundamental. Algo que a física padrão não explica tão fácil. Entendi. E essa interação mente e matéria, ela aparece muito na saúde, né? O efeito placebo é o clássico. Nossa, sim, total. Pílulas de açúcar que geram efeitos reais, positivos e até colaterais. Tem relatos de visualização melhorando performance de atleta, citam um estudo soviético, Uhum. ou ajudando na recuperação de doenças, como nos trabalhos do Simonton, do Siegel. As fontes até mencionam coisas como curas espirituais à distância, fenômenos tipo estigmas. Sim, aquelas feridas que espelham a crucificação. São exemplos extremos, claro, mas apontam para o poder da crença, da mente sobre o corpo. É impressionante. Sem dúvida. E essa conexão mente-corpo é um campo vasto, cada vez mais aceito, né? Pesquisas mostram correlações claras entre atitudes mentais, hostilidade, otimismo, estresse crônico e como a saúde da pessoa vai evoluir. Faz sentido. E aí entra também aquele trabalho super polêmico do Jacques Beneviste da memória da água. Lembra disso? Ah, lembro. A ideia é de que a água podia guardar informação, Sim. mesmo super diluída. Isso. Mesmo quando quase não tinha mais molécula original ali, foi, nossa, super controverso na época.
mas aponta para essa possibilidade de informação sendo transmitida talvez por outros meios, né? Quem sabe frequências eletromagnéticas, algo além do contato físico direto. Ok, ok. São ideias muito, muito instigantes. Mas imagino que, bom, nem tudo isso é consenso científico, certo? Onde que o debate pega fogo? Ah, com certeza não é consenso, longe disso. A própria teoria holográfica do cérebro do Pribram ainda gera debate, não é algo estabelecido. Certo. O trabalho do Benveniste sobre a memória da água, então, foi recebido com um ceticismo enorme, muita dificuldade de replicar os resultados. A revista Nature publicou uma investigação bem crítica na época. Imagino. E mesmo dentro da física teórica, como um dos artigos que a gente viu aponta, existem debates internos bem profundos, sabe? Técnicas como a renormalização. Renormalização. O que é isso? E por que gerou o debate? É uma técnica matemática crucial para a teoria quântica de campos funcionar, para fazer previsões. Mas no início ela era vista com muita desconfiança. Por quê? Porque, simplificando muito, parecia um truque matemático para se livrar de uns infinitos que apareciam nos cálculos e não faziam sentido físico. Era meio como varrer a sujeira para debaixo do tapete, entende? Entendo, tipo um ajuste técnico que funcionava, mas não se entendia bem o porquê. Exato. Levantou questões filosóficas sobre a consistência lógica da teoria, se ela descrevia interações realmente num ponto ou algo mais espalhado. Apesar disso tudo, funcionou espetacularmente bem para prever resultados experimentais com uma precisão incrível. Caramba. Isso mostra como a ciência às vezes avança de um jeito pragmático, né? Adota o que funciona, mesmo que a compreensão conceitual, completa, o porquê profundo demore mais para chegar. Entendi. Um avanço pragmático, apesar das dúvidas conceituais. Então tá, juntando tudo isso que a gente conversou, o que essas fontes todas sugerem, no final das contas? Parece um quadro de uma realidade bem mais interligada do que a gente costuma pensar, né? Uhum. Onde a consciência talvez não seja só uma espectadora passiva, mas uma participante ativa, interagindo com matéria, com energia, de formas que a gente ainda está começando a tentar entender. Exatamente. O quadro geral é de interconexão profunda. E a questão provocativa que fica, né, para quem está ouvindo refletir é: se a mente e a matéria estão tão entrelaçadas assim, E se a consciência pode mesmo influenciar a realidade, ainda que de forma sutil? Quais seriam os verdadeiros limites do nosso potencial? Que novas formas de entender a nós mesmos, de entender o universo, poderiam surgir se a gente levasse essas possibilidades mais a sério? tipo, e se o universo, ou talvez até o nosso cérebro, funcionar como um holograma? E se tiver um campo de energia fundamental por baixo de tudo, conectando tudo? E a consciência? Uma ideia do físico David Bohm. E tem uma ideia parecida para o cérebro do neurofisiologista Karl Pribram. A ideia do cérebro holográfico, sim. Isso. Basicamente, é como um holograma mesmo. Cada pedacinho pequeno teria a informação do todo. Meio... uau, né? É bem contraintuitivo, mas... Fascinante. E o interessante é que isso parece conversar com os mistérios da neurociência. Por exemplo, como é que o cérebro guarda tanta memória de forma tão espalhada? Sim, não é num lugar só, né? Não. E tem aqueles experimentos do Penfield, lembra? Estimulando o cérebro e pá! Memórias super vívidas apareciam. Aham. E outra coisa, como a gente sabe o que é dentro e o que é fora? A dor no dedo, na verdade, acontece no cérebro. A imagem que está na retina, a gente vê lá fora. É uma construção, né? Exato. E o modelo holográfico, ele tenta explicar isso dizendo que a nossa percepção é criada por padrões de interferência. Tipo ondas na água se cruzando, sabe? As ondas cerebrais fariam algo parecido para montar a nossa realidade. O que eu acho incrível aqui é justamente essa ponte que você falou, entre a física e a neurociência. Sim. Sugere que a realidade que a gente percebe talvez não seja tão concreta assim. Talvez seja mais uma decodificação de frequências que o cérebro faz. Frequências. E a matemática por trás, tipo as transformadas de Fourier, que é um jeito de quebrar padrões complexos em ondas mais simples, ajuda a gente a imaginar como a informação pode ser codificada e espalhada desse jeito, como ondas mesmo. Entendi. E aí... bom,
Aí a coisa fica ainda mais interessante, eu acho. Hum. A gente entra no conceito do campo, que a Lynne McTaggart descreve, ou o campo de ponto zero, que físicos como Hall Puthoff investigaram. Ah, sim. O campo de ponto zero. É a ideia de um mar invisível de energia quântica, vibrando na base de absolutamente tudo. As implicações disso são enormes, se isso for real, né? Com certeza. Porque esse campo sugere que toda a matéria, tudo, está conectado num nível bem fundamental, por trocas de energia quântica. Conectado. É. E alguns pesquisadores, nessas fontes que a gente está vendo, vão até mais longe. Eles propõem que esse campo poderia ser a base da própria consciência e até chave para os processos da vida. A base da consciência. Fora do cérebro, então. Ou interagindo com ele. Exato. Talvez uma interação. Pensa naquelas pesquisas do Popper sobre biofótons. Aquela luz super fraquinha que os organismos vivos emitem. Ah, eu já ouvi falar disso. Pois é, parece que essa luz ajuda a coordenar as células, de forma coerente, quase instantânea. Reforça um pouco a ideia de que nós somos, sei lá, pacotes de energia quântica, trocando informação com esse campo o tempo todo. Uau! Quer dizer, a consciência não estaria só dentro da cabeça. Talvez não só. Talvez seja uma interação com esse campo. É uma ideia bem radical. E se for assim, abre espaço para entender melhor aqueles fenômenos de mente sobre matéria, né? Como? Cura e o efeito placebo. Exato. Tem aquele estudo que você mencionou do Simonton e Achterberg. Pacientes com câncer que desenhavam o seu sistema imune atacando a doença. E os desenhos previram, segundo eles, as chances de recuperação com uma precisão alta. Impressionante, né? É muito marcante esse relato. E o próprio efeito placebo. É incrível. Gente que perde cabelo num grupo de controle de químio só por achar que tá tomando a droga. Ou ao contrário, tomar cafeína achando que é sedativo e não sentir nada. A crença moldando a resposta física. Exatamente. E tem também, bom, aqueles experimentos mais controversos, né? Do laboratório PR, com os geradores de eventos aleatórios, os REGs. Sim, os REGs, máquinas de gerar números aleatórios, basicamente. Isso. E os resultados que eles publicaram sugeriam que a intenção humana podia dar uma leve influenciada nos resultados. Um pouquinho só, mas... É, um pouquinho. E aí é que tá, né? É crucial notar como as próprias fontes indicam que esses efeitos, quando aparecem, são estatisticamente bem pequenos. Pequenos, sim. E a questão de conseguir replicar esses experimentos, nossa, isso gerou e ainda gera muito debate na ciência. Lembra a gente que essas ideias, por mais instigantes que sejam, ainda estão ali, na fronteira do conhecido. É verdade. Pesquisadores como o Bohm, o Pribram, até o Beneviste, com aquela história da memória da água, eles enfrentaram muita resistência, muito ceticismo. Imagino. Porque essas teorias mexem com bases muito estabelecidas, né? E operam no limite do que a gente consegue medir e verificar hoje. Isso levanta uma questão importante. Como é que a ciência lida com coisas que não se encaixam? Com as anomalias? Boa pergunta. Então tá, o que a gente pode, assim, tirar disso tudo? Qual o fio condutor aqui? Me parece que é essa ideia de interconexão. Uma ligação muito profunda, talvez, entre mente e matéria, entre nós e o próprio universo. Eu concordo. E talvez essa ligação passe por esses princípios holográficos e por esse campo de energia aí que estaria por baixo de tudo. Exatamente. Acho que, para resumir o que essas fontes nos convidam a pensar, a realidade talvez funcione de um jeito mais fluido, mais interconectado do que a gente geralmente pensa. Certo. Talvez com essas características holográficas e com esse campo de energia quântica fundamental permeando tudo. E a consciência, ela não seria só uma espectadora. Seria um participante ativo. Isso, um participante ativo nessa dinâmica toda, interagindo com essa estrutura de jeitos que, bom, podem ter implicações para a nossa saúde, para a nossa compreensão do que é existir, do que é ser real. Faz sentido. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Baseada em tudo isso. Qual? Se a consciência não está presa só no cérebro, se ela pode, de alguma forma, interagir com o mundo físico lá fora, mesmo que seja de um jeito sutil, como algumas dessas pesquisas de fronteira sugerem, Sim. como isso muda a nossa ideia sobre o nosso próprio potencial? E sobre a nossa responsabilidade, talvez, na
na cocriação do mundo que a gente vive? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a provocação. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo explorar essas ideias.